Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mais um dia nos encontramos para fazer vivência da palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer vivência da multiplicação dos pães. Vamos nos preparar para a liturgia de hoje. Hoje é 1 João 4 e Marcos 6. Vamos juntos, né? Deus está dentro de mim. Deus mora dentro de mim. Como disse Santo Inácio de Loyola. Mas eu necessito desejar a sua companhia, a sua presença no meio de nós. Quando desejo a companhia de Deus, eu peço uma graça. Todo o evangelho proclamado é uma conversão anunciada. Que conversão, que graça eu peço nessa tarde. Senhor, livra-me de todo egoísmo, de todo apego, para que a minha vida seja pautada pela caridade e pela partilha solidária. Amém. Vamos juntos ler a palavra de Deus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhe muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: dá-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e darmos de comer? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos, e todos se sentaram, formando grupo de 100 e de 50 pessoas. Depois, Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram mais de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Hoje, mais um dia, vamos fazendo uma reflexão. E João diz hoje: amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Todo aquele que nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus, diz Flavinho na sua canção, pois quem ama conhece a Deus. Talvez cheguemos hoje ao ponto mais conhecido da definição de Deus como amor. Acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que ninguém vê, mas o amor relacional entre pessoas, eu e você, é palpável. Quem ama, vê e faz a experiência de Deus. Sente Deus em si e sente Deus no próximo. Para João, a vivência deste amor, comunidade, a concretização dessa coinonia só é possível vivendo na fé com o amor a Deus e ao próximo, a cada um de nós. Daí que o mandamento sempre vão junto, não existe um sem o outro. Não pode. E uma das preocupações de João era com os adversários das comunidades, que eles chamavam ele de anticristo. Para alguns exegetas, eles
os adversários de Jesus, né, de João, não viam nenhuma ligação entre o amor de Deus e o amor dos irmãos. Deus ama a todos, até os ingratos e os maus. Não tem separação, não existe separação. E esse milagre da multiplicação está nos 4 evangelhos, tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, como em João. Ele fala sobre a justiça, nos fala da partilha. O povo no deserto ouvindo Jesus pregar, ou escutar Jesus. Cristo amplia de maneira mais poderosa o milagre do profeta Eliseu. Está lembrado? Lá na segunda carta de Reis, no capítulo 4, que essa multiplicação do pão é um pano de fundo para esse milagre e para o milagre que Eliseu fez lá atrás. Um pouquinho de farinha, de azeite, tornou-se muita farinha para a vida toda daquela mulher que só tinha um pouco para comer com seu filho. Está lembrado? Então, segundo o Reis 4, nos fala isso. Jesus, ele frente à multidão, ele sente compaixão, a sua maneira de ser diante das pessoas. Jesus viu e sentiu, porque ele colocou no lugar do outro, teve compaixão. Porque ele era um povo perdido, era um povo desorientado. Então, meu irmão, um gesto que eu tenho que fazer na sua caminhada cristã, se você desejar ser cristã, é ser misericordioso, ter compaixão pelo seu irmão, se colocar no lugar dele. O primeiro gesto ensinado a ensinar o povo era antes de... Ele ensinava todo mundo, ele falava com todo mundo, mostrava a palavra, aí depois ele curava. E eles podiam levar Jesus para casa? Podia levar Jesus para casa. Como ele podia levar Jesus para casa? Jesus pregava a palavra que alimenta o espírito. Quando eu entendo o evangelho, eu vivo o meu dia a dia mais protegido. Ensinar, meus irmãos, minhas irmãs, é um gesto de misericórdia muito grande. Evangelizar, ensinar, catequizar, mostrar Deus para as pessoas. A gente mora com nossos pais. Eles colocam dentro da gente, nossos pais, a palavra, o ensinamento. E o que ele pregou lá atrás, nós seguimos hoje na nossa caminhada. Aqui nós aprendemos que nos ajuda essa vida não são as indiferenças, não é? Nós temos que suportar, ver as pessoas e tentar ajudá-las. Não é deixar ela sofrer, não é? Assim, Jesus vê e se compadece das pessoas. Os discípulos não entendem, mas eles se colocam no lugar de cada um. Uma coisa é você achar bonito. Outra coisa é você produzir em você aquilo que você viu. Então, ser discípulo, meus irmãos, minhas irmãs de Jesus, é fazer o que ele faz. É tão simples. O que você tem para santificar o seu povo, os seus amigos que precisam? E perguntar isso para Jesus. O que você tem para dar para esse pessoal aqui todo dia? 5 pães e 2 peixes. É o nosso tudo. Quando nós damos o nosso pouco que nós damos a Jesus, se torna muito. É isso que é o amor. Dar um pouco daquilo muito que eu tenho. Então, que você possa celebrar mais esse momento. O que mais comoveu Jesus naquele momento foi ver tantos enfermos, que são os indesejáveis, as crianças que ninguém queria colocar no colo. Ele sente compaixão da multidão de pessoas que vivem desorientadas. Ele não tem a quem alimente elas. Ele se interessa pelaquela multidão, mas não trata como gado, dá comida, não. Ele se sente compaixão, começou a ensinar coisas boas. O pastor faz isso. O pastor não é aquele que explora a sua ovelha, não, e descuida dela, não. É aquele que cuida dela.
O próprio Deus vai cuidar de você. O próprio Deus vai cuidar do nosso povo, de cada um de nós. Como um bom pastor, que ama as suas ovelhas. O povo de Deus tem muitas ovelhas sem pastor. Muitas ovelhas. Olha, tem ovelhas fracas, muito fracas, que ninguém conforta. Perto de você deve ter alguma ovelha fraca. Tem ovelhas enfermas, que ninguém cura, vai nem lá. Tem ovelhas feridas, que ninguém fecha as suas feridas, nem se aproxima, tem medo, nojo. Tem ovelhas perdidas, que ninguém está disposto a procurá-la. Ah, aquilo é caso perdido, aí nem liga mais. Se olharmos entre nós que convivemos em uma comunidade cristã, nós temos inúmeras ovelhas sem pastor. Pessoas sozinhas, sem ninguém, que não tem tempo para ouvir nada nem ninguém. Tem muita gente assim. Esposas e esposos que sofrem sem ajuda alguma para não desmoronar o seu matrimônio, a sua vida conjugal. Jovens que abortam, estão pressionadas pelo medo, pela insegurança, sem o apoio e a compreensão de ninguém, nem de nós. Pessoas afastadas que desejam reavivar sua fé e não se abrem porque não tem quem recorrer a quem recorrer, né? Eu vou no lugar bom lá no presídio. Quando antes da pandemia, a gente podia ir lá evangelizar. Olha só, como é que pode, no meio de 1.400 pessoas, 3 ovelhinhas, o povo sabe o nome? Por quê? Sabe o nome? Chama pelo nome. Por quê? É Jesus. Quem dá à igreja o rosto mais parecido com Jesus é quem ensina a olhar Jesus como a gente olha. E eu faço essa experiência. Fiz 4 anos, no ano passado ainda não pude. Vamos agora ver como é que vai ficar depois dessa pandemia. Mas é mostrar o seu rosto, o rosto de Deus em você. É hora de ensinar a beleza da partilha. Jesus, ele partiu daquilo que ele tinha, 5 pães e 2 peixes. Na loja dos discípulos, o melhor é despedir todo mundo. Mas na loja de Jesus, devemos aprender a dar de comer o povo faminto, nós que temos, de modo organizado. Ele pediu para todo mundo se sentar, todo mundo se sentou em 100, 50. Essa estrutura organizacional já vem do livro do Macabeus. Eu já tinha lido muito bem, ele conhecia. E se agrupavam para vencer os inimigos. Então Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, e erguendo aos céus, olhou para o céu e pronunciou a bênção. E dava para os pães para os discípulos, para eles repartirem. O pão já estava abençoado. Então, os discípulos já podiam repartir. É a celebração da palavra que nós fazemos. O pão já está abençoado pelas mãos do sacerdote, que é o próprio Deus. Então, nós podemos distribuir, partilhar daquele pão abençoado de Jesus com aqueles que têm fome e têm sede. Essa mesa da Eucaristia, essa refeição que é feita com o anúncio abundante da palavra. Deus prepara todos os seus filhos. E Jesus veio nos ensinar como fazer, mas também uma denúncia da exclusão de tantos que não se sentam na mesa da humanidade. Então não faça pouco caso do pão. Partilhe o seu pão com alguém. Se essa palavra te fez bem, coloque para outra pessoa. Precisamos daqueles que querem ver, se compadecer e alimentar com a palavra o espírito do irmão que está abatido. E com o pão que sacia e fortifica o nosso corpo. Então, seja mais generoso, seja mais amigo. Esse Evangelho nos ensina a partilhar na nossa casa, na nossa família, na nossa comunidade. Que Deus te abençoe, que seja um dia alegre e feliz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Paz e bem.